Bom, eu tenho pensado muito sobre a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, né? E eu gostaria de continuar refletindo sobre a oração do Pai Nosso, 6:10, 6:9, aliás, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Eu tenho falado um pouco sobre isso. Joyce, Cristina, Deus abençoe, irmã Joyce, Deus abençoe, amém, obrigado. Ziantoni, Deus abençoe, irmão Ziantoni, Deus abençoe. Tenho pensado um pouco pensado bastante sobre a questão da oração do Pai Nosso. E eu gostaria de refletir um pouco com vocês e também trazendo um comentário que eu vi esses dias no Facebook. Eu vi um comentário tinha um post escrito assim, um post de um pastor amigo meu. Esse pastor amigo meu comentou que o pico ainda está para chegar, o pico dessa situação de pandemia ainda está para chegar e talvez tenha mais mortos. Enfim, o pastor comentou pegou uma manchete de um jornal e compartilhou, né? E nisso que ele compartilhou essa manchete dizendo que haveria a possibilidade de um pico, talvez ainda maior, mais para frente, né? Eu vi que embaixo tinha um comentário de um jovem dizendo assim, né? Você não é pastor? Cadê Deus, né? E aí, e Deus nessa história toda? E, e por que que Deus não se manifesta, né? Então o jovem tinha colocado uma coisa assim: por que que Deus não cura? Por que que Deus não se manifesta? Por que que Deus não está no controle, né? Colocou a coisa de uma forma assim, né? E você percebia na escrita desse jovem um certo desabafo, né? Ele desabafando ali, perguntando cadê Deus, né? E por que que Deus não faz nada, né? Acho que a questão era essa: por que que Deus não faz nada, né? E eu particularmente, amém, glória a Deus, Celcinho Mesqueri colocando aqui uma frase muito bonita: a oração, um pensamento, é a intimidade de duas pessoas que se amam, você e Deus, amém. Glória a Deus. Qualquer hora eu vou falar de oração aqui também. É um tema muito bacana. Então esse jovem colocou essa frase assim, soltando esse desabafo, né? Essa cólera, né? E eu entendo, né? Maria Verbena, boa noite, paz, querida. E eu entendo essa angústia desse jovem, né? E eu tenho até visto também posts do tipo assim, né? Cocal do Sul, Santa Catarina, um abraço. Adriano Alves Rodrigues, Deus abençoe. Então eu tenho visto até posts assim de pessoas, os pastores, cadê os pastores que curam, o que que não cura agora, não sei o que e tal. E o pessoal tá, né, aproveitando para falar tudo aí e tal. Mas assim, a questão não é essa. A questão é só que eu queria voltar para esse jovem que fez esse desabafo, perguntando cadê Deus, né? Por que que Deus não está no controle? Por que que Deus não age, né? Por que que Deus não intervém e não muda essa situação? Onde está Deus, né? Era a pergunta do jovem. E essa pergunta é a pergunta, sei lá, que vale US$ 1 milhão, né? Que todo mundo faz essa pergunta e tal. E eu acho que o pessoal, enfim, o pessoal pergunta porque o pessoal quer realmente ver uma intervenção, quer realmente ver alguma coisa extraordinária, quer ver. Porque assim, a fé no senso comum é uma fé de que Deus está no controle de todas as coisas, né? E uma fé de que Deus, ele às vezes fica até usando determinadas coisas para fazer justiça, para fazer juízo, né? E Deus usa determinadas coisas para a justiça e para o juízo e tudo mais, né? Então essa é a fé que está aí no senso comum, né? Bom, o que que eu entendo? Qual que é a minha resposta para essa pergunta desse jovem, para essa questão desse jovem, né? Quando ele pergunta, Deus não está no controle, né? Ou Deus perdeu o controle, por que que Deus não intervém? Bom, eu vou responder aqui algumas coisas. Eu não fiz estudo, tá? Para essa pregação de hoje. Eu só fiz todas as coisas. Caiu a conexão, vou repetir. Deus não está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua obra, né? Diferente. Uma coisa é Deus estar dirigindo todas as coisas.
Uma coisa é Deus estar dirigindo todas as coisas. A outra coisa é Deus criar as coisas e deixá-las livres e estar no controle de quem se submete a Ele. Você falar que Deus está no controle de todas as coisas é dizer, por exemplo, que Deus está no controle da vida de um traficante. Deus não está no controle da vida de um traficante. Dizer que Deus está no controle de todas as coisas é dizer que Deus está no controle de um assassinato, no controle de um acidente, no controle do mal. E Deus não está então no controle de todas as coisas, nem do assassinato, nem do acidente, nem do mal, nem de um assassino. Deus não está no controle dessas pessoas que têm o seu livre-arbítrio e que optaram, essas pessoas optaram por não se submeter ao senhorio de Deus, né? Você falar que Deus está no controle de todas as coisas é dizer que tudo acontece conforme a vontade de Deus. E isso não é verdade. As coisas não acontecem, todas as coisas não acontecem conforme a vontade de Deus, né? Deus, o pastor Valdemar falando aqui, o homem tem livre-arbítrio, exatamente. Livre-arbítrio, ele é diferente de liberdade. Livre-arbítrio é a capacidade que você tem de fazer o que você quiser, o bem ou o mal. Liberdade é a capacidade que você tem de escolher o bem que você quer fazer, né? Você pode escolher o bem que você quer fazer através da liberdade. A liberdade é um conceito ético. E sendo um conceito ético, ela é um conceito do bem, é um conceito daquilo que é bom. Liberdade, você não tem liberdade, por exemplo, para poder usar droga, por exemplo. Você não é livre para usar droga, você não é livre para fazer o mal. Tanto é que se você fizer o mal, você vai preso, né? Então você não pode praticar o mal na nossa sociedade. Então a liberdade que você tem como cidadão, ela não te dá espaço para você fazer o mal. O Everton Santos Silva, Deus abençoe, Everton, te conheci em 2000 no programa Show do Ratinho, amém. Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa live aqui. Então a liberdade, você não usufrui dela para fazer o mal. Ninguém é livre para fazer o mal. Você só é livre para fazer o bem. Quando você opta por fazer o mal, você não está usando da sua liberdade. Você está usando do livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio é essa capacidade que você tem de você fazer o que você quiser, entendeu? E pelo fato de você ter livre-arbítrio é que Deus não está no controle de todas as coisas. Não dá. Ou você está no controle, ou você tem livre-arbítrio e a Bíblia diz que você tem, ou Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua obra. Deus está no controle da sua obra. Ponto. Você dizer que Deus está no controle de todas as coisas é dizer que Deus estava no controle de Hitler, por exemplo. Deus não estava no controle de Hitler, do nazismo. Deus não estava naquilo, Deus não tinha nada a ver com aquilo. Muito pelo contrário, Deus queria que aquilo não acontecesse. Aconteceu ao contrário da vontade de Deus, né? Então, quando as pessoas perguntam, fazem esse tipo de colocação, dá a impressão até de que é culpa de Deus. O fato das pessoas fazerem o mal para si mesmo, as pessoas fazem o mal para si mesmo e depois vai querer culpar Deus daquele mal que fez. Agora, transferência de culpa é uma coisa intrínseca do ser humano. Primeiro, o ser humano que está na Bíblia é o Adão. E quando Deus vai falar para Adão, que Adão ele comete um pecado e Deus vai falar para ele, você pecou, Adão. Primeira coisa que ele faz, transferiu a culpa. Não, foi a Eva. Aí Deus foi para Eva, e a Eva transferiu a culpa, foi para a serpente. Aí a serpente falou, eu mesmo, eu que fiz. Até o diabo assume culpa, o homem não assume. Então, a questão não é se Deus vai agir ou não. A questão é quem vai permitir que Deus haja através da sua vida. Quem vai se submeter ao senhorio de Cristo para que Deus possa usar essa pessoa na terra, para Deus poder mostrar a grandeza, a soberania dele e a vontade dele. Maria Lúcia da Silva, Deus abençoe, querido, seja bem-vindo. Então, isso porque é a mesma coisa, vou dar um exemplo de um pai. Eu sou pai, eu tenho 2 filhas. Minhas filhas não fazem sempre a minha vontade. Às vezes elas fazem, às vezes não. Elas fazem a vontade delas.
né? Então o fato delas fazer a vontade delas não me aniquila como pai, né? Não me aniquila como pai, não me aniquila como o sustentador delas, não me aniquila como mantenedor delas, e eu continuo amando elas do mesmo jeito, ainda que elas não façam sempre a minha vontade. Continua sendo minha filha, eu continuo amando, continua dormindo no quarto delas, continua tendo comida, roupa lavada, continua sendo minha filha e não faz a minha vontade. E eu também, o fato dela não fazer a minha vontade não tira a minha presença de pai delas, né? Então, esse pensamento de dizer assim, cadê Deus? É um pensamento muito primitivo, sabe? Muito raso, muito primeiro, assim, para a gente poder discutir o trabalhar de Deus. As questões do trabalhar de Deus, Deus ele criou o homem e ele criou esse ambiente, e esse ambiente é um ambiente onde ele sustenta os filhos. Ele sustenta as pessoas que realmente reconhecem a paternidade dele, e ele sustenta também pessoas que não reconhecem a paternidade dele e que não querem saber dele, e ele continua amando do mesmo jeito e sustentando do mesmo jeito e bancando a existência do mesmo jeito, independente de você amar ele ou não, ele continua sustentando e bancando todo esse negócio, né? Então esse é o entendimento, né? Uma conversa assim, mais de adulto, para se entender qual que é o trabalhar de Deus. A questão, ela é um pouco mais profunda. A questão não cadê Deus, né? A questão é o que você está fazendo com a vontade de Deus, né? Essa é a questão. O que você está fazendo com a vontade de Deus? Então, entenda a história aqui que eu ouvi, que eu achei extraordinária essa história e me ajudou muito a abrir minha mente nesse negócio todo. Bom, primeiro que eu estou falando tudo isso por conta que o próprio Deus, ele pede para você clamar para ele, para que a vontade dele seja construída e realizada nessa terra. Jesus manda você pedir para que a vontade dele seja feita. Então, se Jesus ele pede para você falar para o Pai, para a vontade dele ser feita, é porque a vontade dele não é feita. Fala, quando você for orar, diga que você quer que seja feita a sua vontade. Inclusive, a começar de você na sua vida. Se você está pedindo para Deus, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade, é porque é óbvio que a vontade dele não é feita. Porque se fosse feita, Jesus mandaria você orar só agradecendo a Deus porque a vontade dele é feita. Mas Jesus ele bota na tua boca a oração de que, olha, clame para que a vontade dele seja feita. Clame para que o reino de Deus venha. Venha o teu reino, venha a nós o teu reino. A gente ora pedindo todo dia para que Deus traga o reino dele. O que é trazer o reino de Deus? Trazer o reino de Deus é você se submeter debaixo do senhorio desse nosso rei que é Jesus. Se Jesus está falando para você, chame o meu reino para cima de você, chame o meu senhorio para cima de você, chame, em outras palavras, se submeta ao meu senhorio do meu reino para que você possa ser um súdito do meu reino e não um súdito da sociedade que é perversa, que tem valores controversos. Então, se Jesus pede para que você chame o reino dele, é porque o reino dele não está na sua integralidade implantado na terra, na sua plenitude, não está implantado, porque o reino dele é de justiça. Se tivesse implantado, não haveria injustiça com você. Se há injustiça, é porque o reino dele não está na integralidade implantado. Agora o reino dele começa com a gente, começa comigo, com você, entendeu? Então Jesus, então não dá para, ou Deus tem o controle de todas as coisas e aí ele vem e soca o reino dele para cima do planeta e acabou, ou senão ele está contando com a gente para construir o reino dele, para ser peças fundamentais do reino dele. Agora tem um detalhe, nesse momento, que é um momento que Jesus ele está aberto para que a palavra de Deus nos coloca que esse momento é um momento
é um momento de pregação, é um momento em que Deus abriu para consciências arbitrárias, Deus abriu um espaço para consciências contrárias, Deus abriu um espaço aonde Ele dá graça, onde Ele abençoa todo mundo mesmo, Ele abençoa o cristão, Ele abençoa o que não é cristão, Ele abençoa o ateu, Ele abençoa o que crê, Ele abençoa todo mundo, Ele ajuda. Então Ele abriu esse espaço para falar dele, para falar do amor dele, para mostrar que Ele ama todo mundo e por isso Ele faz o que faz por todo mundo. Deus faz o que faz para todo mundo, por todo mundo, para mostrar que Ele está aí para isso. Então nós estamos vivendo esse espaço agora, nesse momento. Mas vai chegar um momento em que o reino dele vai ser implantado na integralidade. E aí não terá mais esse espaço. Aí vai acabar isso. Aí vai ser uma questão impositiva. Né? Nós estamos no momento ainda em que ele abriu espaço para essa conversa, para esse diálogo, para a pregação. Daqui a pouco não vai ter mais diálogo. O mal tem fim. O mal está programado para acabar um dia. Né? Então essa é a questão. Pastor José Jorge, pastora Solange Lima de Tapetininga, Deus abençoe, paz, queridos, sejam bem-vindos nessa live. Então, a história que eu vou contar para vocês é a seguinte: tinha um jovem, comunidade de vida em Cristo, Deus abençoe, obrigado, queridos. Tinha um pastor que ele era judeu, né, e era pastor. E ele estava no campo de concentração nazista, né? Quem me contou essa história foi um pastor de muita credibilidade, tá? E muito forte no país todo também. Né? E aí esse pastor ele estava no campo de concentração nazista, preso junto com os judeus lá no campo. E ele era pastor. E de repente ele cumprindo lá, enfim, fazendo os trabalhos do campo, teve uma tarde em que os nazistas resolveram enforcar uma centena de judeus. E nessa centena de judeus que resolveram enforcar, tinha um jovem judeu, né, um rapaz de quase aproximadamente 20 anos, e que estava na fila do enforcamento, e esse jovem ficava perguntando assim, cadê Deus? Cadê Deus? Esse jovem ficava na fila e ficava gritando, cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? E esse pastor assistindo o enforcamento, enforcava um, tirava, voltava outro, enforcava, tirava, e o jovem vindo na fila do enforcamento para ser um dos enforcados e gritando, cadê Deus? Cadê Deus? E aquele pastor assistindo aquela cena também no campo de concentração, também prisioneiro, assistindo aquela cena horrorosa. E o pastor também começou a perguntar, Senhor, cadê você? Cadê você, Senhor? Cadê você, Senhor? Senhor, cadê o Senhor? E de repente aquele jovem que estava perguntando cadê Deus, que estava na fila do enforcamento, chegou o momento dele ser enforcado, e o carrasco colocou a corda em volta do pescoço dele, e aquele jovem, as últimas palavras dele antes de ser enforcado foi, cadê Deus? Cadê Deus? O carrasco puxou a alavanca, abriu lá a plataforma, ele caiu enforcado, morreu enforcado. Aquele pastor viu essa cena e aquele pastor ficou com aquilo na cabeça. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Senhor, cadê o Senhor? Eu sei que os alemães perderam a guerra, os campos de concentração foram eliminados, graças a Deus, e as coisas começaram a voltar para o normal, voltar para suas regiões, e aquele jovem pastor ele foi liberto do campo de concentração nazista e voltou para suas atividades, e voltou para a pregação do evangelho, e voltou de novo para a sua comunidade, continuou pregando o evangelho, mas esse pastor ele orava toda noite, perguntando para o Senhor, cadê o Senhor? Onde o Senhor estava aquela tarde que aquele jovem morreu enforcado? Que aquele jovem foi enforcado. E aquele pastor, ele passou, então, a assumir isso como um compromisso de pergunta. E toda noite, antes de dormir, ele orava a Deus e perguntava, Senhor, cadê o Senhor aquele dia que aquele jovem foi enforcado? Cadê o Senhor aquele dia que aquele jovem foi enforcado? Toda noite perguntava para Deus. E essa oração dele, o pastor que me contou, disse que foram 10 anos de oração. Ele orou durante aproximadamente 10 anos. E depois de 10 anos ele recebeu uma palavra de Deus. E a mensagem de Deus para a vida daquele jovem, a mensagem de Deus para a vida daquele pastor foi assim, olha, já faz muito tempo que você me pergunta onde eu estava aquele dia que aquele jovem foi enforcado, né? Faz muitos anos que você me pergunta isso já.
Eu vou te falar onde eu estava aquele dia. Aquele dia que aquele jovem foi enforcado, eu estava lá, junto com aquele jovem. Eu estava dando saúde a ele, dando força, sustentando o emocional dele, sustentando a vida dele, sustentando a mente dele, confortando ele, tranquilizando ele, passando por todo aquele momento junto com ele. Estava eu e ele. A pergunta que você tem que fazer não é cadê Deus? Onde estava Deus? A pergunta que você tem que fazer é onde estava quem eu mandei estar com ele? E quem eu mandei estar com as pessoas é a igreja. A pergunta não é cadê Deus? A pergunta é cadê aqueles que Deus mandou estar com os necessitados, com os carentes, com os aflitos, com os condenados? Cadê aqueles a quem Deus mandou estar com eles? Porque eu estava com ele. Quem não estava com ele é quem eu mandei estar com ele. Quem eu mandei estar com ele não estava com ele, mas eu estava com ele. Aquele pastor saiu ali e ele entendeu e passou a ensinar isso, que a igreja está aqui para cumprir a vontade de Deus. A igreja está aqui para estar junto dos condenados. Mateus 7 fala sobre essa questão dos condenados, sobre tive fome, me deu de comer, tive sede, me deu de beber, estava nu e me vesti, estava preso e fostes me visitar, estava doente e fostes me ver. Entendeu? Então a igreja tem uma ordem expressa de Cristo de estar com os aflitos e com os condenados. Sabe onde estava a igreja nesse momento? A igreja estava omissa. A igreja estava fugindo com medo do nazismo. A igreja tinha desaparecido. A igreja estava calada. A igreja estava em pânico. Em alguns momentos a igreja se calou diante de Hitler. Em alguns momentos a igreja se omitiu. Então a pergunta não é cadê a igreja? E quando a igreja, a pessoa se omite, quem omite consente. Quem omite consente. E se a igreja se omitiu, então a igreja era uma daquelas que estava assistindo ao que o Hitler estava fazendo com os judeus, a igreja assistindo e calada. Então houve omissão em alguns momentos. Então a pergunta não é cadê Deus nesse momento, a pergunta é cadê a igreja? Cadê a igreja? Porque Deus mandou a gente ser a presença de Jesus aqui ser luz do mundo, ser sal da terra, estar junto com os carentes, estar junto com os necessitados, né? A Bíblia fala sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque bem-aventurados que choram porque serão consolados. Serão consolados por quem, querido? Quem que vai consolar os que choram? Quem você acha que vai consolar os que choram? A igreja vai consolar os que choram. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem é que tem que promover justiça e lutar por justiça nessa terra? A igreja tem que lutar por justiça nessa terra. É eu e você que não podemos aceitar a injustiça. Nós não podemos aceitar ver situações e ficar calado. Não podemos aceitar o nosso irmão passar fome, chorar na sua casa e ficar de braços cruzados perguntando cadê Deus? Cadê Deus? Deus não te deu condição de poder pegar uma cesta básica, uma meia dúzia de produto e ir lá levar. Se Deus te deu essa condição, Deus ele te chama para ser luz do mundo e sal da terra. Você toma a Santa Ceia, você se arroga corpo de Cristo. Se você é corpo de Cristo, você é uma extensão de Jesus aqui nesse ambiente dessa existência. Então, querido, seja a presença de Deus aonde você estiver. É o que ele fala para Abraão. Abraão, seja você a própria bênção de Deus aonde você estiver. Então eu vejo assim, muita gente, sabe, desesperada para ir para a igreja para poder receber bênção, para poder solucionar problema. Mas esses problemas, essas bênçãos, queridos, foram problemas que vocês mesmos arrumaram. Problema que vocês mesmos arrumaram. Aí você
Você é uma pessoa que depõe contra si mesmo, só faz coisa errada, só faz caca, depois vai para a igreja para meus problemas, meus problemas. Para de fazer problema, porque Deus precisa contar com você na sua integralidade, com o pleno juízo das suas faculdades mentais, para que você possa ter consciência, ser transformado pelo entendimento, para ser imagem e semelhança de Deus, para poder ser presença de Deus nessa terra, para abençoar os outros. E você então só fica depondo contra si mesmo, dando tiro no pé, fazendo coisa errada contra si mesmo, e indo para a igreja para Deus resolver. E ainda põe culpa em Deus. Ah, Deus não existe, Deus não está aqui, porque Deus... Não, essa é a questão. Essa é a questão, né? A gente... eu vejo algumas pessoas que chegam na igreja assim. Algumas pessoas chegam na igreja assim, sei lá, ora por mim, pastor. O que foi? Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. Tá até no meu livro aqui, eu tenho um livro aqui. Escrevi um livro. Profissionais da Fé. Pensa no livro. Escrevi em 2010, eu tava meio revoltado, eu já tô mais tranquilo já. Aconteceu comigo. Eu fui pregar na cidade de Osasco, né, na Assembleia de Deus, de um pastor que era muito próximo de mim, pastor Elson Villanova. E aí, terminou o culto, uma jovem de 16 anos me procurou, e com 2 filhos, um no colo e o outro agarrado à perna dela. 16 anos? 16 anos. Pastor, ora por mim. Por quê? Porque eu vou ser despejada. Por quê? Porque o meu marido está preso. Por quê? Porque ele é traficante. Aí ela solta assim, e o outro pai da outra criança não paga a pensão, eu também não tenho direito. Então quer dizer que cada filha de um pai, e você é traficante, e você vai ser despejada, e você quer que ora por você. Quantos anos você tem? 16. Meu Deus. Falei para ela assim, falei, moça, você não precisa de oração. Você precisa de decisão. Decisão. Você tem que decidir em seu favor. Você não sabe decidir. Você não sabe decidir. Todas as suas decisões vai na direção de acabar com a sua vida. O diabo está furioso. Não. Você não precisa de demônio para acabar com a sua vida. Você é competente para isso. Não precisa de demônio. Aliás, o demônio não tem que fazer nada com você. Ele só assiste e aprende. Ele assiste, dobra os braços assim e aprende. Fala, tá vendo? É boa. Essa tá boa. Falei, menina, você sabia que ele era traficante. Você sabia que o primeiro também não ia dar certo. Você sabia que você não é nem casado. Não sou ajuntado. Pois é. Esse tá preso, assim, eu não sei da tua vida, mas não me assustaria nada se você já estivesse flertando com mais algum traficante. Eu falei para ela assim, eu vou orar para Deus te dar força para você tomar as decisões certas, porque você sabe o que tem que ser feito. Você não faz porque você não quer. Não quer. Você quer é vagabundo mesmo. Você quer é ser mulher de malandro. Falei para ela, qual que é a decisão certa? Decisão certa é a pior decisão, é a mais difícil para você tomar. A decisão certa é você pedir perdão para sua mãe e voltar para sua casa. Você tem mãe? Tenho. Falei, então. Peça perdão para sua mãe. Volte para sua casa. Aí ela falou assim, mas eu vou ser despejada. Eu falei, vai ser despejada em nome de Jesus. Porque você está lascando a vida dessa mulher que te alugou a casa e que deve ser uma pessoa correta e que acreditou em você e você está enganando os outros e está pondo a culpa no diabo. No diabo não tem nada a ver com isso.
Falei, então volta. Aí a irmã Celina falando que já viu esse tipo de situação. É comum ver isso. Vai para a casa da sua mãe, peça perdão para ela, volte para sua casa, coloque seus filhos numa creche, coloque seus dois maridos na justiça para você pegar a pensão, volte a estudar, se forme, consiga uma boa profissão, trabalhe, Deus vai te dar força, se você quiser. Se você não quiser, não adianta, querida, orar. Pastor, ora por mim. Você quer que eu ore para você? Para que pare um carro branco, desça o Brad Pitt do carro, Janequine, fala, entra aqui porque Deus me mandou, você é a mulher da minha vida. Eu falei, isso não acontece, querido, isso não acontece. Isso é mágica. Nós não servimos a um Deus de mágica. O nosso Deus, ele faz milagre. Mas para ter milagre, você tem que estar diante da impossibilidade humana. E você não está diante da impossibilidade humana, porque tudo que você fez foi dentro da possibilidade humana e você tem toda a chance de mudar a tua situação. Agora é só você decidir certo. Se você decidir certo, Deus está contigo. Se você decidir certo, Deus entra na tua vida agora e te dá força para você começar uma nova vida com Ele. Mas se você não decidir certo, se você não decidir pelo certo, se você não tiver esse choque, se eu espiritualizar os teus erros, as tuas burradas, se eu espiritualizar as tuas burradas, eu tiro a responsabilidade de você e a responsabilidade é sua. Eu não posso tirar a responsabilidade de você. Não é? Eu quero te ver bem, mas para eu te ver bem, eu preciso falar a verdade. Eu preciso falar a verdade. E aqui vai até uma outra reflexão que eu quero fazer com vocês, que a gente vive um momento hoje de evangelho, aonde o evangelho ele é colocado de uma forma para atrair pessoas para manutenção do templo ou da denominação. E evangelho não é manutenção de templo e de denominação. Evangelho é poder de Deus, evangelho é transformação. Então, eu me deparo com pregadores e pregações e igrejas, não sei o que pregam o evangelho que você ouve assim e parece uma palestra de autoajuda, uma palestra motivacional. Você sai motivado, cheio de sangue nos olhos, cheio de gás, faca no dente, vou arrebentar, vou vencer, nós vamos pra cima, nós vamos com tudo, que agora vai, vou conquistar, vou voar, não sei o que. O evangelho não é isso, querido, o evangelho não é isso. Evangelho te mostra uma cruz para você renunciar a você mesmo, para você abrir mão dos teus planos e sonhos e entregar os teus planos e sonhos na mão de Deus, para que Deus possa dirigir a vida dele e realizar a vontade dele. E a vontade de Deus, Deus não sonhou com um grande empresário, Deus sonhou com alguém, com pessoas que se pareçam com o filho dele, Jesus. E isso vai causar um choque, porque eu já fui em igreja onde eu conversando com o pastor depois do culto, ele me disse assim, se eu pregar o evangelho mesmo do jeito que é, ninguém fica na minha igreja. Eu pensei o seguinte, você não tem uma igreja, você tem um clube como fala assim, de motivacional, você não tem uma igreja. Isso não é igreja. Aonde eu vou para a igreja para ter mais de Eduardo, para eu ter site com a minha cara, Eduardo, aqui, para eu fazer palestras de Eduardo. Não, o Eduardo tem que desaparecer, querido, para Jesus só restar Jesus. Se for Eduardo, não venha, porque se eu vou para um lugar e chego lá, não tem Jesus, tem o pastor A, B ou C, então é o tipo de coisa que eu não quero participar, porque eu não quero palestra motivacional, eu quero o poder de Deus na minha vida. Então eu me deparo com isso nesse momento, e é um equívoco, porque essas pessoas estão dentro de um templo com Bíblia na mão, se arrogando pregadores do evangelho, mas o evangelho, querido, o evangelho ele vai fazer você ficar
afetado pelo problema do próximo. O evangelho vai te levar, o evangelho vai fazer você se sentir, desculpa a expressão, um lixo, velho, por pecar, por fazer coisa errada. Quando você ouve aquela mensagem que te impacta, que manifesta a presença de Deus, você fala, meu Deus, como eu sou pecador, cara. Você não pensa assim, nossa, como eu sou bom, eu tô na visão, eu tô no caminho. Você não pensa isso, você pensa que a sensação que dá de desconstrução do ser humano, das nossas conquistas, das nossas vaidades. A coisa, quando você se aproxima de Jesus, a última coisa que você vai querer é conquistar para arrebentar. Quando você se aproxima de Jesus, o que você quer fazer é que Jesus, ele te engula, velho. Você quer mergulhar no poder dele, porque você quer entrar no céu. Nem que você corte os braços, como o evangelho fala, se teu olho escandalizar, arranca o olho. Cara, para entrar no céu vale tudo, arrancar olho, arrancar braço, perder grana, perder força. Igual Zaqueu, quando viu Jesus, Zaqueu falou assim, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres e a outra metade vou restituir que eu roubei, que eu sou ladrão, porque eu quero entrar no céu. Esse é o impacto que o evangelho causa, velho, de você ver que você tá com grana, mas você tá indo pro inferno, e o evangelho que está sendo pregado é um evangelho que, se você pode, assim, vai ouvir Paulo Vieira, então, que é melhor, vai ouvir Roberto sei lá o quê, vai ouvir, sei lá, Mário Sérgio Cortella, vai ouvir qualquer coisa aí, cara, para você se motivar, para você pegar gás, mas isso não será evangelho. Então eu tenho proposto para minha igreja, falar, irmãos, aqui na nossa igreja nós pregaremos evangelho. E eu tô atrás de gente, eu quero me envolver com pessoas que queiram de fato ouvir a mensagem do evangelho, porque você já percebeu, não cabe mais na igreja mensagem de consumo, não cabe mais na igreja mensagem de conquista, mensagem de ficar bem, mensagem de soluções humanas, não cabe mais na igreja mensagem de forçação de barra, de positivismo, de determinismo, não cabe mais esse tipo de mensagem. Ninguém aguenta mais, já viu que não deu certo, já viu que não é assim que funciona, não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque isso não é evangelho. Mas pastor, se você pregar assim, ninguém vai vir para a igreja. Então não venha, porque eu não vou fazer um contorcionismo na palavra de Deus para adaptar o evangelho aos seus anseios, à sua expectativa, porque o evangelho não é a sua expectativa, é a expectativa de Deus. Eu preciso que você vá para a igreja e você se esvazie, eu preciso que você vá para a igreja e Deus te dê um chacoalha para que você entenda com quem você está lidando, e você está lidando com Deus. E se você está lidando com Deus, homem, você admira, Deus você adora. Homem, você respeita, Deus você serve. É diferente, querido. Eu não quero que as pessoas vão para a igreja para respeitar o pastor Eduardo, para admirar o pastor Eduardo. Eu quero que você venha para a igreja para servir a Deus comigo, para se submeter ao senhorio dele, para poder se render a ele, para que ele tome conta de você, cuide de você, independente do que você esteja passando, independente de qualquer coisa, para que você seja igreja. Eu não estou preocupado se Deus vai resolver seus problemas ou não, porque problema é uma coisa que daqui 3 meses já acabou todos os seus problemas. A questão não é problema, a questão é você. A questão é você, não é problema. Problema em 2, 3 meses acaba. Se não acabar em 2, 3 meses, acaba em 1 ano. E o ano que vem, quem você vai ser? Vai ser um cara ainda interessado em conquistar, em ficar bem na fita? Você acha que Jesus morreu para você ficar bem na fita? Jesus morreu para te levar para o céu, cara. Jesus morreu para poder você chocar o mundo com o impacto de uma postura da qual nada te muda, nada te corrompe. Dinheiro do mundo, política, nada muda você, porque você é uma extensão de Jesus aqui nessa terra. Jesus não morreu na cruz para você ficar de boa, ficar confortável, ficar tranquilo, ficar bem na fita, ficar, sei lá, entendeu? Arrebentar e tal. Querido, não é evangelho. A grande questão dessa coisa toda é que está tendo um desvio de foco. Eu vou te explicar qual que é o desvio de foco. O desvio de foco é que no Velho Testamento Deus propõe para os fundadores da nação de Israel que ajude ele,
Deus chega assim para Abraão, para Isaac, Jacó: me ajude, porque eu preciso da sua descendência. Eu preciso da sua descendência. Qual que é essa descendência que Deus precisa? É Jesus, querido. Me ajude que eu preciso da sua descendência. Me ajude que eu te coloco por cabeça e não por cauda. Me ajude, vai para a terra. Eu tenho uma terra prometida. Vai para a terra prometida. Esse é o discurso do Velho Testamento. Olha no Novo Testamento. No Novo Testamento mudou. No Velho Testamento é: sai de toda a terra e vai para a terra prometida. No Novo Testamento é: sai da terra prometida e vai por todo mundo pregar o evangelho. Você entendeu ou não entendeu isso? Você está entendendo que são duas coisas diferentes? No Velho Testamento, vai para a terra prometida. No Novo Testamento, sai da terra prometida. Sai daqui, vai mostrar, vai pregar, vai ajudar, vai fazer. Terra prometida agora virou o céu. Terra prometida é Israel. No Velho Testamento, você é cabeça, não é cauda. No Novo Testamento, o que Jesus fala? Eu vim para servir. Eu sou o que serve. Eu não sou líder, eu não estou na liderança, eu não quero ser servido, eu quero servir. No Velho Testamento, servirão a vocês. No Novo Testamento, vocês é quem serve. No Velho Testamento, eu vou dar riqueza para vocês. No Novo Testamento, repartam a riqueza que eu estou dando para vocês. Não junteis tesouros na terra, porque a traça come, a ferrugem corrói. Junta tesouro no céu. Reparte, velho. Mas por que no Velho Testamento Deus fez assim? Simples, acabei de explicar, vou explicar de novo. Deus fez assim porque foi o seguinte: preciso de você, Exídio, para você montar, eu preciso da sua descendência. Me obedece que eu te abençoo, que eu te ajudo. Preciso da sua descendência. Celina, preciso da sua descendência. Isso no Velho Testamento. Nilceia, preciso da sua dependência. Pastor Valdemar, preciso da sua descendência. Isso no Velho Testamento. E no Novo Testamento, a descendência já veio, agora leva a criança para toda a terra, leva a mensagem para toda a terra. Sai daqui, vai levar justiça, vai levar mensagem, vai levar palavra, vai levar vida, vai levar a esperança, vai levar fé. Sai daqui, vai levar, velho. E a grana que eu dei, reparte, ajuda. Vai, porque eu sou dono da prata, eu vou bancar. Eu vou usar pessoas para bancar, eu vou usar pessoas para ajudar. A gente vai criar uma sinergia. Vai ter, você não vai ter só sua casa, agora você vai ter casa de todo mundo para dormir, para morar. Você vai ganhar milhares de irmãos, de famílias, de mães, de pais. Vai ser demais agora, vai ser uma coisa só. Não tem Estado mais, não tem política agora arrebentou com tudo. A gente sai para todo mundo pregando evangelho. Deu para pegar aí, querido, que mudou? Agora, eu vou pregar o evangelho com as promessas que foram feitas para Deus chegar em outro objetivo? Como é que é isso? Como é que fica o não ajunteis tesouro na terra? Como é que fica? Vamos rasgar porque eu quero juntar tesouro na terra. Eu quero juntar tesouro na terra porque eu sou venal. Sou venal, então vamos juntar tesouro na terra, vamos... Então assim, o coronavírus aí, cadê Deus? Cadê Deus, cara? Pergunta não é cadê Deus? Deus está onde ele sempre esteve. E Deus é tão responsável que levantou um povo dentro de um conceito de justiça para poder fazer justiça. Só que o povo não acordou, então não faz. Pergunta não é cadê Deus, pergunta é cadê a igreja? Cadê a igreja? Vou contar outro caso para encerrar aqui agora. Emerson Carlos. É meu primo? É meu primo. Emerson, Deus abençoe, querido. O caso de uma jovem mãe que teve um filho e o filho nasceu com as vísceras de fora, né? E aí a mãe chega pro pastor que foi visitar ela no hospital, criança com a víscera de fora, e fala: e aí, pastor? E aí? Meu filho nasceu com as tripas de fora. É isso que Deus quer pro meu filho? O pastor disse: não, Deus não quer isso. Ah, mas Deus permitiu isso, Deus trabalhou. Não, Deus não tem nada a ver com o fato de seu filho nascer com as vísceras de fora.
Deus não tem nada a ver com isso. Deus não quer isso. Mas vamos lá, querida. O que acontece com você? O que você tem? Onde você mora? O que você faz? Como é que é? Aí foi ver onde aquela moça morava. Morava numa favela, usava droga. Usava todo tipo de droga. Bebia água, sabe da onde? Do esgoto. O esgoto que passava atrás da casa dela, pegava aquela água e bebia. Quando estava drogada, bebia aquela água. Aí quando você vai pro esgoto, você vê que esse esgoto passa, ele passa nessa favelinha, mas lá em cima ele tem uma empresa de resíduo químico que joga o resíduo nesse esgoto que desce e passa atrás da favela da barraco dessa moça, e ela pegava essa água para beber com resíduo químico. Aí você vai perguntar, cadê Deus que um nenê nasceu com a víscera de fora? Não é cadê Deus. Aí você pergunta para a empresa que deposita o resíduo químico, por que você joga resíduo químico no esgoto? Aí a empresa diz assim, porque nós tentamos fazer uma estação de tratamento, mas é tão caro, é tão burocrático, é tão difícil que a gente não conseguiu aprovar o projeto na prefeitura, então a gente joga o resíduo do jeito que está aqui mesmo no esgoto. E ainda veio o fiscal aqui e fez vistas grossas, nós demos um caixinha para ele liberou, a gente está jogando. Então quer dizer, a pergunta não é cadê Deus, a pergunta é cadê a igreja, porque se a igreja está atuante, a igreja ela consegue ganhar ela consegue falar do amor de Jesus para esse fiscal, ela alcança o fiscal não se corrompe, ela alcança o dono da empresa vai tomar decisões corretas e responsáveis e não jogar a coisa no rio, ela alcança aquela jovem na favela que não usaria droga e que poderia ter mais dignidade, não precisaria tomar água do esgoto, porque a igreja está aí justamente para isso, para que pessoas não tomem águas de esgoto, para isso que tem igreja. Então a igreja poderia ter sido atuante, ter sido usada nessa correção dessa estruturação social que infelizmente chegou naquela situação. Então aquilo é fruto de pecado e mais pecado e coisa errada e dá aquilo, e aí não dá para você chegar e perguntar cadê Deus? Cadê Deus? Deus está sustentando essa jovem mãe para que a igreja ainda alcance ela. Deus está sustentando e dando vida para essa criança, para que os médicos possam curá-la, para que ele também possa intervir e abençoar essa criança, para essa criança crescer saudável e crescer dentro de uma igreja. E Deus continua sustentando o dono da empresa para que esse dono da empresa tenha um encontro com Jesus e não faça mais isso. Então Deus continua sustentando todas as coisas e dando força e dando saúde para as pessoas ainda e vida para que as pessoas aí possam ser alcançadas. Mas a pergunta não é cadê Deus, a pergunta é cadê a igreja? E sabe o que a igreja está fazendo? Está preocupada em comprar avião, está preocupada em ficar bem na fita, em pagar programa de televisão e aparecer bem, e pastorzão com palitozão, não sei o que, e de repente você olha por outro lado, tem esse tipo de coisa acontecendo. Então a pergunta não é cadê Deus, a pergunta é cadê a igreja, né? Cadê a igreja? Quantas igrejas imensas, mega templos você conhece que tem ambulatório? Quantas tem universidade para dar curso para os mais carentes? Quantas tem universidade? Quantas tem ambulatório? Quantas tem cursos profissionalizantes? São poucas, né? São poucas, né? Então é isso, queridos, que eu queria refletir com vocês dessa noite. A questão é muito fácil a gritar, cadê Deus? Deus extrai o bem até do mal. Deus extrai o bem até do mal. Um traficante é um cara do mal. Tem um mal deles e faz um mal. Mas mesmo ele sendo um cara do mal, fazendo mal, ele consegue ser bom para a filha dele. Deus extrai o bem até do mal. Deus faz esse cidadão, esse infeliz, ter misericórdia da filha, da mãe, ter misericórdia de alguém, de algum amigo. E eu já vi traficantes do Rio de Janeiro comprarem caminhão de cesta básica e dar a cesta básica para o morro todo. Tá percebendo isso? Então quando você fala, cadê Deus? Deus está sustentando, está agindo, está extraindo o bem das pessoas, está extraindo... Mas queridos, temos que ter esse choque de realidade. Temos que ter esse choque de maturidade. Temos que ter esse choque de entendimento. Não sejamos coniventes com isso. Também não estou falando para você sair gritando, batendo.
mas eu estou falando isso para que Deus possa começar a despertar em você inteligência espiritual, inteligência na administração da sua vida, inteligência na sua postura no dia a dia, para que você possa comentar isso com outros líderes, com outras pessoas, e vai contagiando e vamos levando a isso. Eu tenho ouvido muita gente ajudar o próximo agora, e que bom, ajude mesmo. Isso é igreja, isso é igreja, né? E que Deus abençoe vocês e que Deus use cada um de vocês poderosamente. Deus abençoe. Obrigado por ter estado comigo nessa live mais uma vez.